que te motivou ao consumo de drogas? Meu nome é Pedro, tenho 25 anos e vim contar para vocês um pouco sobre a minha experiência com substâncias químicas durante a minha vida. Comecei a usar drogas pela primeira vez com alguns amigos. A primeira droga que experimentei foi maconha, e junto com eles, em festas e eventos, bares que frequentávamos na época, comecei a usar achando que não viciava e que era exatamente da forma como a gente via nos filmes, só servia para aumentar a diversão. Na época que usava, estava passando por problemas pessoais muito sérios, e a droga realmente serviu como uma forma de escape da realidade. Me sentia mais leve, me sentia liberto e sentia como se todos os meus problemas haviam sido resolvidos num passe de mágica. Com o passar do tempo, a maconha começou a ficar fraca para mim e já não passava a mesma sensação que eu sentia quando comecei a experimentar, o que me levou a experimentar novas drogas. Junto com alguns amigos novamente, experimentei da cocaína e voltei a sentir o mesmo prazer que sentia com a maconha. Após alguns usos frequentes, a cocaína deixou de ser algo utilizado só em festas e comecei a utilizar no dia a dia, como resposta para qualquer frustração ou qualquer empecilho que aparecesse no meu dia a dia, o que me causou diversos problemas psicológicos e de saúde. Com o apoio de muitos amigos e familiares, consegui finalmente me entender como um dependente químico e procurar ajuda com profissionais para superar o vício. Hoje fazem 3 anos que já não sou mais dependente químico e sigo procurando ajuda com psicólogos e com a clínica de perto para que eu consiga resolver todos os meus problemas de maneira saudável e sem precisar recorrer às drogas como saída para os empecilhos do meu dia a dia. O que te motivou ao consumo de drogas? Olá, meu nome é Amanda Moreira, eu tenho 35 anos e sou formada em psicologia. A minha história com as drogas ela começou muito cedo, eu tinha 14 a 15 anos. E na época eu bebia socialmente, só para acompanhar mesmo a galera que eu andava e para tentar fugir, porque na minha casa era muito complicado, era muita briga, meus pais não eram nada presentes e isso foi piorando. Quando eu cheguei nos meus 17 anos eu já bebia quase todos os dias, já usava maconha e o clima em casa ficava cada vez mais pesado, meu pai já chegou a ser um pouco agressivo e tudo mais. Terminei o ensino médio ao milagre, mas nessa época eu já comecei a procurar outras drogas mais pesadas, porque só aquilo não estava adiantando. Comecei a usar droga sintética e cocaína. E assim que eu me formei, meus pais se divorciaram e eu fui morar só com a minha mãe. Tentava procurar algum emprego para ajudar em casa, mas como eu estava tão viciada, eu não consegui parar em nenhum. Quando eu cheguei nos meus 22 anos, eu consegui dar uma parada e tudo mais, só que logo eu tive uma recaída e foi só piorando, foi aumentando as doses e minha mãe cada vez mais desesperada. O corpo da gente não vai aguentando, então quando eu tinha 25 anos eu tive uma overdose, fui pro hospital em estado muito grave, algumas pessoas acharam até que eu não ia resistir porque realmente estava numa situação muito complicada, mas eu consegui, eu ganhei uma nova chance. Depois disso eu fiquei muito assustada e eu aceitei me tratar. Fui pra uma clínica que eu fiquei 1 ano e 7 meses e foi assim, muito incrível pra mim porque a partir daquilo eu consegui me renovar. A equipe, principalmente a psicóloga, foi tão incrível, eles me acolheram e me ajudaram muito nesse processo. Saí de lá e eu fiquei tão inspirada que comecei a cursar psicologia, me formei e hoje eu gostaria que a minha história passasse para outras pessoas, então eu trabalho justamente com isso, com grupos de apoio, dependentes químicos, vou à clínica, faço palestra e graças a eles hoje eu completo quase 10 anos sem utilizar nada e só tenho a agradecer a todos eles que me deram uma nova chance de poder ressignificar a minha vida e a minha experiência, então muito obrigada. O que te motivou ao consumo de drogas? Olá, meu nome é João e eu sou um ex-dependente de álcool. Vou contar um pouco sobre a minha história com o álcool e que começou bem cedo, né, na adolescência, saindo com alguns amigos nos finais de semana e eu acabei tomando um gosto muito grande pela bebida alcoólica. Eu tomei vários tipos diferentes
e assim, só nos finais de semana acabou não sendo suficiente para mim. Então, durante os dias normais assim, eu estava sempre tomando alguma coisa, alguma bebida alcoólica, e nisso acabou criando um vício muito grande, né? E acabei causando muitos problemas para meus familiares com isso, coisas que eu não me orgulho nem um pouco. E com isso, né, nesses problemas, meus familiares foram se afastando de mim. E eu acabei caindo num momento da minha vida de solidão, né? E isso piorou, porque mesmo na solidão eu não parava de beber. Então, né, foram muito tempo assim, e eu tive que procurar ajuda profissional, né? E consegui, fui uma clínica de reabilitação pelas minhas próprias vontades, e lá foram longos anos, assim, 2 anos de dificuldade, né? Porque não é algo fácil se recuperar desse tipo de vício. Mas hoje eu consigo, né, me manter longe do álcool depois desses 2 anos lá de reabilitação. As pessoas que me ajudaram foram muito maravilhosas, e eu tento, né, restabelecer as conexões que eu tinha antes de cair nessa tentação do álcool, né? Então eu tento conversar com meus familiares hoje em dia, alguns amigos que eu perdi por causa disso, tento conversar com essas pessoas hoje, e eu só tenho que, né, agradecer por conseguir essa recuperação e ver o quanto que o álcool destruiu uma parte da minha vida, né? E assim eu tento seguir até hoje. Muito prazer, meu nome é Lucas Andrade, sou psicólogo e logoterapeuta especialista em psicologia existencial. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os relatos enviados e dizer que é um ato de muita coragem falar sobre isso, lutar e sair dessa situação. Para tentar ilustrar um pouco sobre a visão da psicologia existencial dentro dessa perspectiva da dependência química, nós temos que ir primeiramente na filosofia existencial e nos conceitos de Heidegger e Sartre, por exemplo, que vão fundamentar essa psicologia mais à frente. Nós temos que pensar no conceito de angústia, conceito de sofrimento, de responsabilidade, para tratar principalmente assuntos como esses, pacientes que se encontram nessa situação. Nós temos que começar primeiro falando sobre esse sentimento que envolve a realidade do sujeito, para depois começarmos a tratar e intervir com o paciente. Bom, é muito comum a gente ouvir casos como os que foram ditos hoje, que começaram a beber dias de semana e quando foram ver já estavam afundados nesse vício, ou então começaram a fumar, partir para maconha, cocaína, e quando foram ver, já estavam afundados nessa dependência. Bom, a gente sabe que as drogas trazem esse prazer imediato e que elas estão no lugar de alguma falta do homem, e quando a gente recorre várias vezes a isso, a gente está fugindo da angústia que a nossa realidade nos traz. Bom, a gente tem que trabalhar então em cima dessa angústia. A gente tem que começar confrontando essa angústia e tentar entender o que traz o homem a essa realidade, a essa situação. Bom, ao receber os pacientes nessa condição, então, a gente não pode partir a partir do diagnóstico. A gente tem que entender essas questões primárias do sofrimento, da angústia, trabalhar em cima disso e tentar entender o que fez chegar nessa situação para depois fazermos um possível diagnóstico. É nessas horas que a gente vai poder, por exemplo, descobrir se o processo ali do sofrimento, da angústia é patológico, é uma doença, é uma coisa cognitiva. Quando é cognitivo, é patológico, nós podemos recorrer a Viktor Frankl, por exemplo, que trabalha o conceito de neurose noogênica, que é a neurose que se fundamenta a partir de uma crise existencial caracterizada por uma falta de sentido. No caso da dependência química, quando problematiza a angústia de maneira breve e rápida, são essas pessoas que padecem desse sentimento, onde a vida de alguma forma perdeu sentido e esse sentimento toma conta de sua experiência e o faz permanecer nessa situação. Uma crise existencial que se tornou crônica, que, de acordo com o Frankl, leva o sujeito a essa falta de sentido e, para a gente, essa imersão no mundo das drogas. A partir disso, a maneira como vamos desenvolver o nosso curso terapêutico será na afirmação e na descoberta do sentido da vida, do sentido da existência do paciente, trazer, por exemplo, os motivos que o fez procurar ajuda, entender e tentar mudar essa realidade a partir do lugar e dos recursos que eu tenho para oferecer. Obrigado.